A vida depois da morte. Scott Rogo. Mediunidade e o caso da sobrevivência. E o caso de sobrevivência. O grande debate da Sociedade de Pesquisa Psíquica sobre a natureza das aparições ocupou a atenção do grupo de Cambridge da década de 1880 até 1890, conquanto um caso a priori de sobrevivência pudesse ser reconstituído com os dados colhidos, certamente tais estudos não constituíam o tipo de prova satisfatória da imortalidade que se buscava. Assim, o grupo passou a procurar tal prova em outras direções. Foi graças a isso que os fundadores da sociedade voltaram ao movimento espírita, apesar de sua repulsa pelas fraudes que sabiam ali não faltavam. Os fundadores da sociedade tinham todos investigado médiuns e espíritas durante os seus primeiros estudos e se mostravam ambivalentes quanto aos resultados obtidos. Sentiram-se encorajados, contudo, quando William James, o brilhante considerado filósofo e psicólogo de Harvard, entrou em contato com eles em 1885, com a espantosa notícia de que encontraram uma médium de verdade, por intermédio da qual conversava com parentes seus comprovadamente mortos. O testemunho de pessoa dotada de mentalidade aberta. A crítica não podia ser ignorada. E abriu-se um novo capítulo na busca de provas para a parapsicologia. A senhorita Leonore Papi não era exatamente a imagem de uma espírita prodigiosa, era uma senhora casada de classe média, que levava em Boston uma vida eminentemente normal. Seu relacionamento com o movimento espírita só ocorreu depois que ela estava às voltas com alguns problemas médicos, em decorrência de um acidente. Seu sogro sugeriu que ela fosse consultar um famoso clarividente cego de Boston, a fim de ouvir a sua opinião sobre o tratamento conveniente. Foi durante a primeira consulta que algo de estranho aconteceu. A senhora Papi mais tarde explicou que estava sentado ouvindo o médium, quando o rosto dele pareceu ir se tornando cada vez menor, como se estivesse se afastando, até que perdi consciência de onde me encontrava. Ao que parece, ela entrou espontaneamente em transe, o que a surpreendeu, pois até então não demonstrava interesse pelo espiritismo. O fato é que ela passou a frequentar as sessões do Dr. Cook e não tardou a descobrir que também ela tinha qualidades mediúnicas. Dentro em pouco, ela se tornou a sensação da comunidade espírita, pois durante os seus transes, os seus clientes se mostravam capazes de entrar em contato com os amigos e parentes mortos. A senhorita Leonora Papi foi uma das médiuns que provou a comunicação espírita de maneira satisfatória para William James, Biblioteca Mary Evans. A senhorita Papi contava então apenas 25 anos de idade, e a sua desabrochante mediunidade provavelmente não teria chamado a atenção científica se não fosse aquele afortunado incidente. A sogra de William James ouviu falando a seu respeito, visitou-a e ficou tão impressionada com o seu desempenho que chamou para o fato a atenção do genro. James e sua esposa procuraram a senhorita Papi pouco depois e ficaram estarrecidos com as corretas mensagens que receberam. James participou de várias sessões com a senhora Papi. De 1885 a 1886, e vários dos incidentes que testemunhou o impressionaram de modo especial. Durante uma das sessões, por exemplo, o psicólogo e seu irmão foram advertidos que sua tia, então residente em Nova York, acabara de morrer naquela madrugada, às 12h30. James não sabia a respeito, porém, mais tarde escreveu, abre aspas, ao chegar em casa 1 hora mais tarde, encontrei um telegrama dizendo: tia Kate faleceu alguns minutos depois da meia-noite, fecha aspas. A sociedade naturalmente ficou impressionada com casos tais como esse, de modo que em 1887 resolveu entrar em ação. Foi enviado a Boston um de seus mais competentes investigadores a fim de estudar o caso in loco e apresentar um relatório a respeito. Richard Hudgson
Era um pesquisador correto e imparcial, mas também apaixonadamente dedicado às investigações psíquicas. Partiu para Boston e acabou dedicando os 18 anos seguintes de sua vida ao estudo da mediunidade da senhorita Papy. Richard Hudgson foram para os Estados Unidos a fim de assumir a direção do ramo norte-americano da Sociedade de Pesquisa Científica, que William James ajudara a organizar. Seus planos constituíam participar ele próprio das sessões da senhorita Papy, registrando as ocorrências, estudar todas as circunstâncias e certificar se a médium não estava secretamente colhendo informações sobre seus clientes. Chegou mesmo a encarregar detetives de segui-la e fez questão que a médium não soubesse os nomes de muitas pessoas que a consultavam. Apesar dessas medidas rigorosas, a qualidade da mediunidade da senhorita Papy continuou impressionante. Bastava-lhe sentar-se com algum cliente para, após algumas pequenas convulsões, entrar em transe. E dentro em pouco, uma curiosa personagem que dizia chamar-se Dr. Finuit falava por seu intermédio e atuava como mestre de cerimônias na sessão. Hudgson jamais se impressionou muito com o Dr. Finuit, que praticamente não sabia se expressar em francês e jamais pôde apresentar uma versão aceitável de sua própria vida terrena. Na realidade, Finuit parecia ser uma parte destacada da mente da própria senhora Papy, ou pelo menos era essa a opinião de Hudgson. Apesar, contudo, de suas credenciais duvidosas, o Dr. Finuit mostrava-se muitas vezes brilhante na transmissão de mensagem verídica dos mortos. Mais tarde, Hudgson informou que em sua primeira sessão em casa de senhorita Papy, o Dr. Finuit descreveu corretamente falar em nome de alguns de seus próprios amigos já falecidos. Em particular, mencionou o nome correto de um antigo colega de estudos. Abre aspas. Ele diz que vocês frequentaram a escola juntos. Fecha aspas. Revelou o mensageiro a Hudgson. Ele pula e diz que levava a melhor com você. Teve convulsões ao lutar contra a morte. Morreu com uma espécie de espasmo. Você não estava lá. Fecha aspas. Todas essas triviais informações eram corretas e alertaram o Dr. Hudgson para o fato de estar diante de um caso potencialmente de grande importância. As comunicações que se seguiram ao aparecimento de seu velho amigo o impressionaram ainda mais. Hudgson era australiano e muitos anos antes de se mudar para a Inglaterra, apaixonara-se por uma moça que não desposara, e que havia falecido muito tempo antes das sessões espíritas. Hudgson ficou atônito quando Finuit começou a descrever a moça e a transmitir várias mensagens pessoais que, mais de qualquer outra coisa, convencerá Hudgson da autenticidade do poder mediúnico da senhora Papy. Apesar da notável natureza da prova, o Dr. Hudgson não ficou certo de que se tratava realmente do contato com os mortos. Era verdade que as mensagens pareciam vir do mundo dos mortos e que o pesquisador passou meses fiscalizando as sessões de outros clientes cujas experiências pessoais se inclinavam na mesma direção. No entanto, à semelhança de tantos outros fundadores da sociedade, Hudgson se viu envolvido no mesmo velho debate da telepatia versus comunicação espírita, em que estava predicando o estudo das aparições. Sem dúvida, era razoável supor que as mensagens da senhorita Papy vinham dos mortos, mas também era possível que ela estivesse lendo as mentes dos participantes da sessão e colhendo todas as informações pertinentes. Tais informações, argumentava o pesquisador, poderiam ser usadas para elaborar personificações perfeitas, mas fictícias, do morto. Ela tinha essa linha de raciocínio, era tentadora, uma vez que o principal controle da senhorita Papy também parecia falso. Não foi preciso um salto muito grande na fé e na lógica para presumir que todos os espíritos que se manifestavam regularmente através da médium tinham raiz psicológica em sua própria mente. Hudgson, a princípio, adotou esse ponto de vista, que sustentou em seu primeiro relatório principal sobre o caso. Ele não foi a única pessoa a receber tais mensagens evidentes, uma vez que muitos dos participantes das sessões espíritas, como as quais esteve em Boston, admitiram êxitos semelhantes. Assim, a fim de examinar a senhora Papy em condições mais rigorosas, Hudgson e seus colegas resolveram levá-la à Inglaterra, a fim de que se apresentasse pessoalmente
a Sociedade de Pesquisas Psíquicas. Os pesquisadores da sociedade ficaram realmente à vontade para observá-la atentamente. A viagem serviu também para assegurar que a senhorita Papi não recebia informações secretas acerca dos antecedentes das pessoas que a consultavam, pois não estivera antes na Inglaterra e não lhe era possível ter acesso a tais informações. Os consoantes eram, no caso, naturalmente os próprios pesquisadores. A senhorita Papi viajou para a Inglaterra em 1889 e foi recebida no cais por F.W.H. Mears e Oliver Ludwig, um destacado físico na Universidade de Liverpool e um dos mais esclarecidos dirigentes da Sociedade de Pesquisas Psíquicas. Os dois controlaram todos os movimentos da médium e mesmo com o seu consentimento abriram a sua mala e se certificaram de que ninguém lhe estava fornecendo informações. A despeito dessas dificuldades, a senhorita Papi realizou sessões espíritas para a sociedade em Liverpool e em Cambridge com grande sucesso. Seria impossível entrarmos em grandes detalhes acerca daquelas importantes sessões. Ludwig talvez tenha sido o que mais se impressionou com a senhorita Papi, em parte devido às suas próprias experiências com ela. Eis um relato feito por Ludwig acerca de um incidente ocorrido durante uma de suas primeiras sessões. Não se deve esquecer que se trata, na realidade, apenas de um episódio que ocorreu durante uma sessão muito prolongada. Aconteceu que um dos meus tios residentes em Londres, um homem muito idoso e um dos 3 únicos sobreviventes de uma família muito numerosa, tinha um irmão gêmeo falecido há 20 anos ou mais. Interessei-o de um modo geral pelo assunto e escrevi-lhe pedindo para me mandar alguma relíquia de seu irmão. Pelo correio da manhã de certo dia, recebeu um interessante relógio de ouro que seu irmão usava e de que gostava muito. Naquela mesma manhã, sem que ninguém da casa tivesse visto o relógio ou soubesse de sua presença, entreguei-o à senhorita Papi, quando se encontrava em estado de transe. Quase que imediatamente me foi dito que o relógio tinha pertencido a um dos meus tios, um que gostava muito do tio Robert, o nome do sobrevivente, que o relógio se encontrava então em poder do mesmo tio Robert, com a qual ele estava ansioso para se comunicar. E depois de alguma dificuldade e muitas tentativas mal sucedidas, o Dr. Finuit disse o nome Jerry, diminutivo de Jeremiah, e afirmou enfaticamente, como se uma terceira pessoa estivesse falando. Abre aspas, esse é meu relógio, Robert é meu irmão e eu estou aqui. Tio Jerry, meu relógio, fecha aspas. Tendo assim ostensivamente entrado em comunicação por esse ou aquele meio com o que devia ser um parente morto, o qual eu conhecera apenas ligeiramente em seus últimos anos, já cego, mas a respeito de cuja vida pregressa eu nada sabia, observei-lhe que para que o tio Robert ficasse certo de sua presença, deveria revelar alguns fatos triviais de sua infância, todas as quais eu lhe transmitiria exatamente. Ele concordou plenamente com a ideia e durante várias sessões seguintes passou a instruir ostensivamente o Dr. Finuit a mencionar uma série de pequenas coisas que permitia a seu irmão reconhecê-lo. O tio Gerald relembrou episódios tais como uma ocasião em que os meninos nadaram juntos em uma enseada com risco de se afogarem, um gato que mataram no terreno de Smith, após de uma pequena carabina e de uma pele comprida, como uma pele de cobra que ele não achava estar em posse de tio Robert. Todos esses fatos foram mais ou menos completamente verificados. O único problema com as provas tais como essas era que a senhorita Papi costumava segurar as mãos dos consulentes. Alguns céticos sugeriram que o consultante poderia transmitir informações à espírita por meio de movimentos musculares inconscientes e sutis. Essa ideia foi sustentada principalmente por André Lang, um dos primeiros membros da Sociedade para Estudos Psíquicos e pioneiro no estudo da antropologia e do folclore, que manteve prolongada discussão com Ludwig sobre a questão. Nas publicações da Sociedade, Lang encarava a senhorita Papi com ceticismo, porém, mesmo ele admitiu finalmente que a referência à pele de cobra antes citada era boa demais para ser desprezada. Vários dos dirigentes da sociedade puderam trabalhar com a senhorita Papi durante a sua viagem. Elaboraram juntos um relatório sobre o trabalho, na qual chegaram a 4 conclusões principais.
que não havia motivo para se suspeitar da boa-fé ou honestidade da senhorita Papi. 2. Que o Dr. Finucci era provavelmente uma personalidade da própria mente da espírita. 3. Que muitas vezes ele forçava sua entrada em algumas das sessões, mas que 4. Podia proporcionar farta quantidade de material altamente probante. Os pesquisadores, contudo, não se arriscaram a afirmar que as mensagens vinham dos mortos. A esse respeito se achava inteiramente divididos. O Sr. Oliver Lud preferia a sua hipótese a qualquer outra acerca da fonte das comunicações da senhorita Papi, mas a hipótese telepática ganhava terreno e alguns pesquisadores aceitavam. Mesmo, porém, sem chegar a acordos acerca da fonte das comunicações da senhorita Papi, os dirigentes da Sociedade para a Pesquisa Psíquica não se descuidaram de estudar suas formidáveis habilidades. Em 1890, ela regressou a Boston, onde continuou a trabalhar sob os auspícios de Hudgson. Embora os motivos não sejam claros, parece que então a qualidade de sua mediunidade estava melhorando. Algumas de suas sessões eram tão impressionantes que a hipótese telepática teria de ser muito ampliada para explicá-las. Essa, sem dúvida, era a opinião do reverendo S.W. Sutton e de sua senhora, que participaram pela primeira vez de sessões com a senhorita Papi em 1893. O que o casal esperava era se comunicar com sua filhinha, Catharine, que morreu apenas 6 semanas antes. Os Sutton eram pessoas inteligentes e levaram consigo um taquigrafo providenciado pelo Dr. Hudgson, de modo que ainda temos uma anotação estenográfica completa do que transpirou durante a crítica sessão de 8 de dezembro, ocasião em que vários membros já falecidos da família Sutton, inclusive a filha do casal, falaram por intermédio da senhorita Papi. A sessão foi de tanta importância para se compreender a psicologia da mediunidade da senhorita Papi, que é transcrita abaixo uma versão publicada da sessão. A sessão começou com a senhorita Papi segurando a mão do taquigrafo. Logo depois ela entrou em transe. Então a senhorita Sutton segurou as suas mãos. Não levou muito tempo para que o enigmático Dr. Finucci conseguisse apresentar a filha do casal. Os Sutton puderam ouvir então o guia chamando a criança para se aproximar. E depois ele falou, como se fosse a filha. Era frequente a comunicação daquela maneira. Ele tomou uma medalha e uma tira com botões que o Sutton havia colocado na mesa da sessão. Depois falou, Dr. Finucci, quero isso, quero morder isso, depressa, pô-lo na boca. Quero que ela fale com você. Quem é Frank no corpo? Pergunta. Está aqui uma senhora que desencarnou com um tumor nas entranhas. Ela está com a criança, está trazendo para mim. Quem é Dodô? Pergunta. Fala comigo depressa. Quero que você chame Dodô. Diga a Dodô que estou feliz. Não chore mais por minha causa. Finucci leva as mãos ao pescoço. Não sinto mais nada na garganta. Papai, fale comigo, não pode me ver? Pergunta. Não estou morto, estou vivendo, estou feliz com vovó. Finucci passa a falar por si mesmo. Estão aqui mais dois. 1, 2, 3 aqui. O mais velho, o mais moço que Cake é o menino, o que veio primeiro. A pequena chama a senhora de tia. Queria que você visse essas crianças, dirigindo ao Sr. Sutton. Você fez muito bem ao corpo. A senhorita Sutton, ele é um bom homem. A língua desta pequena estava muito seca. Pergunta. Ela está me mostrando a sua língua. Seu nome é Catharine. Ela se chama Cake. Desencarnou por último. Diga a Dodô que Cake está no corpo espiritual. Onde está o cavalo? Pergunta. O grande, não o cavalinho. Papaizinho, me leve para fora para andar a cavalo. Falando por Catharine. Estão vendo Kaki, que é o diminutivo da menina, Catharine? Pergunta. As lindas flores que puseram em mim estão comigo. Tomei as suas alminhas e guardei comigo. Papai, quero andar a cavalo. Todos os dias vou ver o cavalo. Gosto daquele cavalo. Vou andar a cavalo. Estou com vocês todos os dias. Anotações da senhora Sutton. Ela costumava morder isso. Os botões também. Morder os botões era proibido. Ela imitou exatamente o seu modo travesso. Não conhecemos. Meu tio morreu anos antes. Gostávamos muito dele.
Gostávamos muito dele. É possível que Finot tenha confundido e meu tio esteja tentando se comunicar. Minha amiga, senhorita C, morreu de um tumor ovariano. O nome de seu irmão George. Ela sentia muita dor na garganta e na língua. Minha mãe morrera há muitos anos. Está correto. Ambos eram meninos. A sua língua estava paralisada e a fez sofrer muito. Está correto. Eu lhe dei um cavalinho. Provavelmente se refere a um carrinho e cavalo de brinquedo. Finot descreve os lírios do vale que foram colocados em seu caixão. Ela pediu isso durante toda a sua doença. Perguntei se ela se lembrava de alguma coisa depois que foi trazido para baixo. A vida depois da morte. Scott Rogo. Foram recebidas outras mensagens. Cake se referiu à sua irmã Eleanor pelo nome. Depois, para a grande surpresa dos Suttons, o casal Sutton, o guia começou a cantar uma canção que fora cantada para a menina antes de sua morte. A menina pediu aos pais que cantasse com ela, e o casal atendeu ao pedido. Enquanto estava cantando, ouviram uma vozinha infantil saindo da boca da médium, entoando as palavras exatas. Foram cantadas 2 estrofes antes de prosseguir a sessão. Depois a menina cantou, por intermédio da médium, outra canção que aprendera em vida. Parecia que a criança estava falando diretamente através da senhorita Papi, e não mais se utilizando do guia. O que impressionou o Sutter foi o fato de serem aquelas 2 canções as únicas que a menina sabia inteiramente. Nesse ponto, Finot reapareceu e a sessão continuou. Dr. Finot. Cadê a Dinah? Quero a Dinah. Anotações da senhorita Sutton, a mãe da menina. Dinah era uma velha boneca de pano preta que não estava conosco. Apelido de sua irmã Margaret. Quero Bag. Quero que Bag traga Dinah para mim. Quero Bag. Quero Bag o tempo todo. Diga a Dodô, quando o vierem, que gosto muito dele. Querido Dodô, ele costumava caminhar comigo, costumava me carregar. Anotações da senhorita Sutton, correto. Dodô cantou para mim. Era um corpo horrível. Agora um corpo bonito. Diga à avó que gosto muito dela. Quero que ela saiba que vivo. Minha avó sabe disso. Marmier, bisavó Marmier. Anotações da senhorita Sutton, a mãe da menina que desencarnou. Nós chamávamos sua bisavó de Marmier, mas ela sempre a chamou de Gramier. Tanto a avó quanto a bisavó estavam vivas então. Quando surgiram provas dessa espécie, o Dr. Hudson começou a duvidar da ideia de que a telepatia era capaz de explicar as manifestações da senhorita Papi, até mesmo de certo modo discutível, mas vivamente simpático. O Dr. Finot começou a se impor, somente depois, porém, que morreu um dos principais amigos de Hudson, e começou a se comunicar com ele por intermédio da senhorita Papi. Foi que ele, afinal, mudou de todo a sua opinião sobre a mediunidade da mesma. Isso ocorreu em 1892, durante uma fase crucial daquela mediunidade. Antes de 1892, a mediunidade da senhorita Papi se caracterizava por 2 coisas. Ela sempre transmitia as suas mensagens falando em estado de transe, e a sua transição para aquele estado era acompanhada por convulsões e espasmos. Foi a fase da mediunidade dominada pela sempre presente personalidade do Dr. Finot, para desconforto dos pesquisadores, que a consideravam apenas como uma subpersonalidade da médium. Em 1892, porém, a senhorita Papi começou a se tornar capaz, sob a direção de Hudson, de escrever automaticamente, o que dentro em pouco substituiu as palavras pronunciadas durante o estado de transe. A transição para o estado de transe também se tornou fácil e tranquilo naquela fase. A verdadeira mudança no transe ocorreu, todavia, com uma nova personalidade que substituiu o Dr. Finot como guia espiritual. George Pelway, que Hudson chamou de George Pelan em seus escritos sobre o caso, era um jovem amigo dos pesquisadores, dado a estudos filosóficos. Ele participou uma vez de uma sessão com a senhorita Papi antes de sua morte e ficou muito preocupado com os problemas da mediunidade em estado de transe.
Sua morte ocorreu em 1892, em consequência de um acidente. Não passou muito tempo antes que ele começasse a se comunicar por intermédio da senhorita Papi. Dentro em pouco, ele assumiu inteiramente o controle do estado da mediunidade da mesma. O aparecimento do controle de Pelham também anunciou uma nova dimensão na qualidade da mediunidade, que se tornou mais focalizada e consistentemente probante. Hudgson também usou o espírito de Pelham para verificar a possível base espírita de toda a mediunidade. Nos meses seguintes, ele levou a sessões 150 pessoas, 30 das quais tinham conhecido Pelham em vida. O espírito de Pelham reconheceu perfeitamente 29 delas. Seu único lapso ocorreu quando deixou de reconhecer uma moça que conhecera quando criança. A maior parte dos participantes das sessões pôde conversar com o espírito de Pelham, como se ele próprio estivesse ali em carne e osso, e a qualidade de suas muitas conversas em transe foi certamente igual às sessões de Pelham. Hudgson ficou tão impressionado com essa nova personalidade que escreveu outro relatório sobre a senhorita Papi em 1898, no qual expôs os motivos que o levaram a se converter à teoria espírita. A história subsequente da mediunidade da senhorita Papi não é menos imponente ou dramática. Ela sofreu as mais diversas mudanças de controle e quando o Dr. Hudgson morreu de repente em 1905, passou posteriormente a se comunicar por intermédio dela. A mediunidade da senhorita Papi começou a se deteriorar em 1911 e ela perdeu de todo o estado de transe, embora a escrita automática continuasse durante alguns anos mais. Ela realizou sessões ainda na década de 1920 e morreu em 1950. Talvez se admita hoje que toda a questão da sobrevivência pode ter sido baseada na mediunidade da senhorita Papi mesmo, porém com tão elevada qualidade comprobatória. Alguns dos componentes da velha guarda da Sociedade das Pesquisas Psíquicas ainda se mostravam céticos quanto à hipótese espírita. Vários de seus guias, por exemplo, ainda continuavam a ser personagens fictícios e mesmo os mais dignos de crédito, que deveriam conhecer melhor, sustentavam a legitimidade dos que eram flagrantemente fictícios. Mesmo o altamente considerado Pelham não conseguiu discutir questões filosóficas muito bem, por intermédio da senhorita Papi, apesar de se tratar de matéria a que era muito afeiçoado quando em vida. Foi com esperança de esclarecer algum desses problemas que a sociedade estava sempre à procura de novos e eficientes médios. Essa tendência foi, de certo modo, fortuita, uma vez que muitos dos fundadores da sociedade estavam começando a passar. Surgiu uma nova geração de pesquisadores para continuar o seu trabalho. Correspondência cruzada. Senhorita Margaret Verhal foi a protagonista das correspondências cruzadas, que afirmava eram escritas deliberadamente por uma única personalidade, a de F.W. H. Mears, até então recém-falecido. F.W. H. Mears morreu em 1901, um ano depois da morte do professor Henry Sidgwick. A morte de Gurney ocorrera alguns anos antes, tragicamente, talvez por suicídio. A direção da Sociedade de Pesquisa Psíquica caiu nas mãos de um grupo de novos intelectuais, chefiados por Alice Johnson, protegida pelo esposo do professor Sidgwick e J.C. Pidginton, erudito e advogado que cedo dedicou toda a sua atenção às pesquisas psíquicas. Esses pesquisadores ocuparam-se em estudar a mediunidade da senhorita Papi, mas também se interessando por várias outras médiums que entraram em cena. Entre essas se destacava a senhorita Margaret Verhal, esposa de um professor de Cambridge, e sua filha Ellen. Ambas estavam bem a par do trabalho da Sociedade de Pesquisa Psíquica antes de se manifestarem sua própria mediunidade. A sociedade também se dedicou ao estudo dos escritos automáticos.
A sociedade também se dedicou ao estudo dos escritos automáticos da irmã de Rudyard Kipling na Índia, que identificaram apenas como a senhorita Holland nos relatórios a seu respeito. Na realidade, ela entrou em contato com a sociedade quando se viu, de repente, recebendo mensagens automáticas escritas do sobrevivente F.W.H. Mears. A última do grupo de novas médicas foi uma mulher chamada apenas de senhorita Willett nos relatórios, e que era a mais talentosa do grupo. Foi somente anos depois de sua morte que foi revelada a sua identidade como sendo a da senhora Winifred Coben Tennant, destacada estadista britânica em vida. Foi altamente satisfatório o fato de ter a sociedade encontrado tantas médiuns talentosas, pois se viu que os falecidos fundadores da sociedade estavam ansiosos para se comunicar do além. Não era de se surpreender que aqueles eminentes intelectuais quisessem entrar em contato com seus colegas, mas foi surpreendente a natureza de suas comunicações. Algumas vezes, uma das espíritas, trabalhando sozinha em casa, rabiscava uma mensagem pouco inteligível, mas que parecia estar relacionada com o que uma das outras estava escrevendo ao mesmo tempo. Essas mensagens muitas vezes pareciam vir do falecido Mears. Pidgeotto e Johnson constataram dentro em pouco que curiosos quebra-cabeças eram transmitidos através das mensagens, uma vez que, quando elas eram juntadas, revelava-se uma importante comunicação. Tais quebra-cabeças foram imediatamente denominados correspondências cruzadas e representam um capítulo muito importante na literatura da mediunidade em transe. Continuaram durante anos e dava a impressão de que Mears estivesse lançando mão de um meio bem pessoal de mostrar a sua continuidade, sobrevivência aos colegas que deixaram para trás. Algumas das correspondências cruzadas se tornaram enormemente complexas, uma vez que Mears tinha um hábito de resumir seu material e citações na literatura clássica grega e romana. A maioria dos médios ignorava aquela espécie de literatura, mas Mears era uma autoridade no assunto, de sorte que a sua escolha foi, sem dúvida, muito a propósito. Um dos casos mais fáceis de ser seguido foi o dos túmulos dos Médicis, que o soidistante Mears comunicou por intermédio de vários médios da sociedade em 1906. A correspondência cruzada surgiu quando a senhorita Holland se encontrava visitando a Inglaterra. Naquele ano, alguns de seus escritos particulares daquele período continham mensagens de Mears alusivas à morte, sono, sombras, amanhecer, noite e madrugada. Não foram dadas chaves para se saber o significado daqueles temas, a não ser o nome de Margaret Verhal, que foi acrescentado. Alusões tão crípticas sugeriram que havia nas obras uma correspondência cruzada. Assim, depois de se informar acerca dos escritos, Alice Johnson e Pidgeotto trataram de verificar os escritos que outras médios estavam enviando. Como a senhora Papi também se encontrava na Inglaterra naquela ocasião, J.G.P. Pidgeotto realizou com ela outra sessão alguns meses depois, e ele disse as seguintes palavras, ao voltar de transe: cabeça de more, louco por lauro, louro por lauro. Digo que dou isso a ela pelo lauro. Adeus. Ela viu também a aparição de um negro. Isso realmente não fazia muito sentido, de maneira que Pidgeotto realizou outra sessão com a senhorita Papi. No dia seguinte, durante a sessão, Mears se comunicou diretamente e explicou que a chave da críptica mensagem poderia ser encontrada examinando-se os escritos da senhorita Verhal. Não se deve esquecer que havia uma alusão a essa mensagem nos incipientes escritos da senhorita Holland. Constatou-se que o desencarnado Mears estava um pouco por fora, pois as seguintes alusões ao quebra-cabeça se encontravam nos escritos da senhorita Verhal, feito em Cambridge. Ela seguiu o tema dos louros, escrevendo certo dia: túmulo de Alexandre, folhas de louro são emblemas, louro para o fronte do vencedor. Também a senhorita Holland ainda estava sob a influência do suposto Mears, pois pouco depois que chegaram
os escritos da senhorita Verhal, ela escreveu certa noite: escuridão, luz, sombra, a cabeça de Alexandre Mor. Deve-se notar que nenhuma das espíritas estava em contato com qualquer das outras. Há pouca dúvida de que aquelas mensagens estavam interrelacionadas, embora tivesse pouco sentido para o leitor moderno. Os dirigentes da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, porém, eram versados em literatura e história clássicas, e as alusões tinham muito sentido para eles. A explicação final ocorreu quando a senhora Willett entrou em contato com a sociedade para apresentar alguns de seus escritos automáticos que continham as palavras túmulo laureciano, alvorecer e crepúsculo. Tornou-se aparente que todas aquelas mensagens se referiam ao túmulo da família Médicis, na Itália. J.G. Pingleton explica em seu relatório sobre a correspondência cruzada que o louro era um emblema da família de Lourenço, o Magnífico, que foi patriarca dos Médicis. Outros símbolos esculpidos nos túmulos da família representam o amanhecer e o crepúsculo. A alusão a Alexandre não era muito estranha, uma vez que outro membro da família foi Alexandre de Médici, era chamado o Mouro por causa de uma ascendência mulata e foi enterrado secretamente em um túmulo da família. Uma interpretação do episódio, portanto, é que o falecido Mears usou seu conhecimento a respeito dos túmulos para introduzir um quebra-cabeça literário nos escritos das médias. Tratava-se de um tipo de conhecimento em que Mears era muito versado, mas que não estava ao alcance da cultura de algumas das espíritas. O caso dos túmulos de Médici é, na verdade, bem simples. Algumas das outras correspondências cruzadas foram muito mais complexas e levaram anos para se completarem. O apogeu das correspondências cruzadas ocorreu provavelmente em 1906, quando a senhorita Papy ainda se encontrava na Inglaterra. Durante uma das sessões, Pingleton dirigiu uma mensagem especialmente elaborada a Mears, que estava preparando para recebê-la. Expôs a Mears, por intermédio da senhorita Papy, abre aspas: estamos cientes do esquema de correspondências cruzadas que enviaste por intermédio de vários médios e esperamos que continue com ele. Procura dar A e B duas mensagens diferentes, entre as quais não seja discernível relacionamento algum. Depois, o mais cedo possível, entrega a C uma terceira mensagem que revela as sugestões ocultas. Fecha aspas. Também propôs a Mears mostrar suas alusões à correspondência cruzada, assinando os escritos pertinentes com um triângulo escrito em um círculo. Ora, essa mensagem revestiu-se de uma característica muito importante, pois foi lida em latim ciceroniano a médio, já em estado de transe. A senhorita Papy naturalmente não sabia latim, especialmente um dialeto tão obscuro, mas o idioma era bem familiar a Mears quando em vida. A mensagem foi respondida com a informação de que fora compreendida. Passaram-se apenas algumas semanas para o desencarnado Mears ditar sua complicada correspondência cruzada. Em 17 de dezembro e 2 de janeiro começaram a aparecer nos escritos da senhorita Verhal e sua filha alusões aos temas de estrelas, esperança e poesia de Robert Browning. Essas alusões tiveram pouco sentido para Pingleton, até que ele recebeu uma mensagem, uma sessão com a senhorita Papy em Londres, no sentido de procurar estrela, esperança e Browning. As alusões se mostraram então perfeitamente compreensíveis quando Pingleton tratou de procurar em Browning e verificou que a correspondência cruzada se referia a temas contidos no poema Abt Vogler. As correspondências cruzadas continuaram durante anos, começaram a decair na década de 1910. O dirigente da Sociedade de Pesquisa Psíquica a considerava como prova muito convincente da sobrevivência, embora se mostrasse muito problemática para o estudioso moderno. A maior dificuldade das correspondências cruzadas é a necessidade de se ter conhecimento clássico, muito amplos para apreciá-las devidamente. Escrevendo em 1972, o Dr. Robert Taylor, psicólogo britânico, que é uma autoridade no problema da sobrevivência, chegou a ponto de dizer que, abre aspas, se essa foi uma experiência imaginada do outro lado do túmulo, acho que deve ser considerado como uma experiência muito mal imaginada. Forneceu uma grande quantidade de material cujo valor probante é muito difícil de ser julgado, acerca da qual as opiniões variam, fecha aspas. O veredito do Dr. Toulouse é bastante severo, mas corresponde à opinião de muitos pesquisadores contemporâneos. De qualquer modo,
É importante notar que os pesquisadores que estudaram as correspondências cruzadas mais intensamente acabaram por ver nelas uma forte e quase irrefutável prova da vida após a morte. A única exceção foi o cético Frank Podmore, que acreditava que as mesmas poderiam ser explicadas pela telepatia entre as médias. Atribuía especialmente a senhorita Verhal como fonte da divulgação, uma vez que era a única das médicas que tinha bom conhecimento nos clássicos. F.W.H. Mears, com seu filho Harold, Biblioteca Mary Evans. Novas circunstâncias nas pesquisas sobre a mediunidade. O declínio da mediunidade da senhorita Papi e da correspondência cruzada em geral, depois de 1910, não impediu o progresso das pesquisas sobre a sobrevivência na Grã-Bretanha. Simplesmente ocorreu um capítulo das pesquisas. Simplesmente encerrou um capítulo das pesquisas. Ao mesmo tempo em que outros se iniciavam. Os pesquisadores psíquicos tornaram-se mais requintados e começavam a compreender que necessitavam de novos caminhos para explorar a natureza da mediunidade pelo transe. A oportunidade surgiu em 1915, quando o Sir Oliver Ludwig chamou a atenção da Sociedade de Pesquisa Psíquica para outra grande médium. Era uma mulher nascida na Inglaterra, que em transe revelava um guia chamado Feda, que por sua vez dizia ser natural da Índia, onde morrera ainda na infância. Por mais improvável que isso pudesse parecer, as pesquisas com a talentosa médica se estenderam pelas 2 décadas seguintes, e mesmo depois. A senhorita Gladys Osborne Leonard nasceu em 1882. Durante a infância teve visões e encontros paranormais, mas, como acontece com tantas outras espíritas, a sua mediunidade só se manifestou quando ela começou a participar de experiências de inclinação de mesa no porão de um teatro, onde trabalhava como atriz. Seguiu-se o transe em 1915. Ela começou a se tornar famosa nos círculos espíritas de Londres. Um amigo de Sir Oliver Ludwig e sua esposa assistiam a uma das sessões espíritas de que ela participava. Naquele mesmo ano e ficaram tão impressionados que a recomendaram ao físico Ludwig. Ludwig, depois de ser informado sobre as qualidades da senhorita Leonard, assistiu a uma de suas sessões espíritas, e ele e sua esposa receberam um certo número de comunicações comprobatórias de seu filho, que fora morto na guerra. A peça probante mais impressionante foi a descrição de uma fotografia que o morto afirmava ter sido tirado dele com o seu pelotão. Essa fotografia chegou pelo correio algum tempo depois da sessão espírita. A senhorita Gladys Osborne Leonard deu mais de 70 sessões convencendo a Sociedade de Pesquisa Psíquica de que suas qualidades psíquicas eram verdadeiras. Ludwig estava plenamente familiarizado com a psicologia da mediunidade, graças à sua prolongada associação com o trabalho da senhorita Papi, mas coube a novos e mais inovadores pesquisadores explorar as possibilidades oferecidas pela mediunidade da senhorita Leonard. Provavelmente, as mais notáveis séries de experiências feitas com a senhorita Leonard foram empreendidas pela conhecida escritora Anne Radcliffe Hall, que fazia parte então da Sociedade de Pesquisa Psíquica, e Una Lady Trowbridge em 1919. O principal espírito comunicador foi o de uma falecida amiga de Miss Radcliffe Hall, a qual os relatórios se referem apenas pelas iniciais AVB.
As duas investigadoras participaram de uma primeira sessão com a senhorita Leonard em sua casa, no dia 19 de agosto, e Feda, então, descreveu uma mulher com cerca de 60 anos, que estava querendo se comunicar. Também descreveu as feições fisionômicas da mulher e o seu penteado. Esses dados foram suficientes para Miss Radcliffe Hall identificar o espírito, pois sua amiga morrera pouco antes, aos 57 anos de idade. O espírito de AVB também se manifestou na sessão seguinte, quando Feda explicou que a comunicadora, abre aspas, às vezes olhava de soslaio para as pessoas, sem mover a cabeça, e estava olhando daquela maneira. Então, fecha aspas, essas eram características de Miss AVB em vida, e as participantes da sessão ficaram muito impressionadas. Talvez o mais impressionante das sessões foi a realizada no dia 22 de novembro. O espírito de AVB aproveitou aquela ocasião para enviar um grupo de mensagens comprobatórias acerca de uma viagem às Ilhas Canárias que ela e Miss Radcliffe Hall tinham feito certa vez. O espírito descreveu cenas de aventura juntas e finalmente mencionou as ilhas, que ilhas haviam visitado. Se temos algo do registro da sessão. Feda, o guia espiritual da senhorita Osborne. Sabe alguma coisa a respeito de uma ilha que não fica longe daqui? Pergunta MRW. Sim, sei. Algo a respeito de uma ilha. Feda. Diz de súbito. Ilha. Fica mostrando a Feda uma faixa de terra estendida no meio da água e diz: é uma faixa de terra estendida na água? Pergunta. Sim, é uma ilha. Feda. Ela diz que é um lugar chamado terra. Feda não consegue entender de todo, mas ela diz que é um lugar chamado Tia. Não, Feda não consegue entender, mas começa a ter é Tener. Como, senhora? Pergunta. Tener, está certo. Tenerife, Tenerife. Ela diz que não concorda com fé. Diz que Tener está certo. Diz que cortando a última R está certo. Em voz baixa, Tenerife, é Tenerife. Ela continua dizendo que é uma ilha, diz ela. E diz que é um belo lugar. Ela diz, Tenerife, sabe? Pergunta. Ela se manifestou de súbito. Diz estar exasperada porque a senhora não está compreendendo. Pensa que Feda está atrapalhando. Agora está dizendo que há um lugar chamado M de novo. Massage, Mádaga, Maza. Está certo, Feda. Massage, Mazon. Aqui omitimos vários outros esforços por parte de Feda para pronunciar o nome que, afinal, terminou com Mazagal. Não é bem Mazagal, Feda. Mazagan. Está certo, Feda. Mazagan era o nome de uma cidade do Marrocos que as duas amigas tinham visitado a caminho das Ilhas Canárias. Durante uma sessão posterior, Miss Radcliffe Hall fez uma pergunta teste. Perguntou a Feda, por intermédio da médium, se o espírito comunicante podia se lembrar da palavra pum. Feda imediatamente respondeu que a comunicante estava rindo e respondeu que a palavra era usada para significar um estado ou condição. Essa resposta correta levou a consulante a pedir ao espírito para citar outra palavra que tinha inventado. Feda pareceu ter alguma dificuldade em receber a palavra da entidade, de modo que o assunto foi posto de lado no momento. Na sessão seguinte, porém, Feda interrompeu de súbito o que estava dizendo para exclamar: Sporkish. Ela disse que é a síntese de pum. Estava certo. As duas amigas tinham inventado aquelas palavras como um código particular para designar as pessoas de quem gostavam ou que achavam cacetes. As sessões realizadas por Miss Radcliffe Hall, Una Lady Trombridge, para entrar em contato com Miss AVB duraram 2 anos. O espírito comunicador chegou mesmo a adquirir a capacidade de controlar diretamente a médium, que muitas vezes falava com as mesmas características vocais da falecida. Esse aspecto dramático da mediunidade da senhorita Leonard não foi um caso isolado, pois participantes de muitas sessões espíritas naqueles anos se comunicaram com parentes mortos por intermédio direto da médium. Todo o comportamento da senhorita Leonard se alterava naquelas ocasiões e ela assumia as características vocais e mesmo físicas das pessoas desencarnadas. A semelhança impressionava profundamente muitos dos participantes das sessões. Embora os relatórios de Radcliffe Hall fossem extremamente corretos, pouco contribuíram realmente para o problema da sobrevivência. A despeito da excelente qualidade da mediunidade da senhorita Leonard
das provas, os céticos continuavam sustentando que a informação crucial poderia ter sido telepaticamente derivada da mente dos próprios participantes das sessões. Era evidente que se tornava necessário um novo método no estudo da mediunidade. Isso surgiu quando C. Drayton Thomas, clérigo britânico e membro ativo da Sociedade de Pesquisa Psíquica, começou a trabalhar com seu Leonardo. Em 1917, reunindo-se regularmente com a média em sua casa, ele recebeu volumosas mensagens de seu pai e de sua irmã já falecida. Drayton Thomas também instituiu um tipo de prova peculiar com o espírito de seu pai, que se tornou conhecida como prova do livro, o que abriu um novo capítulo nas pesquisas para se provar a sobrevivência psíquica. Em tais experiências, Drayton Thomas pedia ao espírito para examinar psiquicamente livros que se encontravam ou em um embrulho fechado ou em sua própria biblioteca. A ideia era de forçar o espírito a fornecer informação de que não podia ser furtada da própria mente do consultante. As experiências deram ótimo resultado. Uma das provas mais espetaculares desse gênero ocorreu durante uma das primeiras sessões de Drayton Thomas com a senhorita Leonardo, quando ele ouviu algumas pancadas peculiares na casa. Seu primeiro pensamento foi a de que pudesse ser tentativas por parte de seu pai para entrar em comunicação com ele. Participou de uma sessão com a senhorita Leonardo e não tardou a ter a explicação do mistério. Feda, sem qualquer iniciativa por parte do consulente, a iludiu espontaneamente ao incidente e explicou que ela fora uma das que bateram na casa do clérigo. Em seguida, Feda trouxe o pai de Drayton Thomas, que comunicou uma mensagem bastante críptica por intermédio de Feda. Nessa mensagem disse ao filho para regressar para casa e encontrar um volume, abre aspas, atrás da porta do seu escritório, na segunda prateleira, a contar do chão, o quinto livro a partir da esquerda, quase no alto da página 17, encontrará palavras que parecem indicar o que Feda estava tentando dizer quando bateu em seu quarto, fecha aspas. E o espírito acrescentou: agora que você está ciente da tentativa de Feda, verá o inequívoco ajustamento daquelas palavras com o fato. O clérigo mal pôde esperar o momento de voltar para casa, a fim de ver se seu pai e Feda estavam certos. O livro que encontrou no lugar indicado era um volume de Shakespeare. A página indicada continha uma passagem muito adequada do rei Henrique IV, que dizia: não te responderei com palavras, mas com pancadas. Sucessos tais como esse foram numerosos, e sua eficiência não poderia ser explicada como decorrente da mera coincidência. De fato, alguns pesquisadores da sociedade, estimulados pelo sucesso de Drayton Thomas, realizaram experiências com a prova do livro entre eles, sem conseguir qualquer êxito prático. Drayton Thomas mais tarde expandiu as experiências, fazendo com que o espírito de seu pai predisse palavras e trechos que pareciam jornais no dia seguinte. Também essas experiências foram altamente bem-sucedidas. Os resultados indicaram, sem sombra de dúvida, que a senhorita Leonardo possui uma extraordinária capacidade psíquica. Drayton Thomas também conseguiu demonstrar que a simples telepatia não podia explicar muitas das comunicações que o espírito de seu pai transmitia. Ele favoreceu, assim, uma interpretação espírita das comunicações, olhando-se, porém, atualmente, para aquelas experiências, partindo-se de uma expectativa mais moderna, a opinião de Drayton Thomas parece um tanto abalada. Durante aqueles anos críticos, os pesquisadores não compreenderam, infelizmente, que um médium pudesse se apoiar na clara evidência e precognição tão facilmente como na telepatia. Assim, os céticos contemporâneos podiam facilmente argumentar que a senhorita Leonardo apenas se utilizava de seus próprios poderes psíquicos para ler os livros de jornais e depois colocar a informação na boca de seus autoproclamados comunicadores. É difícil se refutar esse tipo de argumentação, que não explica, contudo, a curiosa psicologia da prova do livro. Drayton Thomas conseguiu mostrar que o espírito de seu pai alcançava seus maiores êxitos quando aludia a livros que tinham sido os seus prediletos em vida. Essa descoberta parece se ajustar muito mais à hipótese espírita se a senhorita Leonardo estivesse se valendo de seus próprios poderes psíquicos durante os testes. Teria tido o mesmo resultado com qualquer dos volumes. O reverendo C. Drayton Thomas tratou de explorar vários outros aspectos da mediunidade da senhorita Leonardo. Ele chegou finalmente à conclusão de que a melhor maneira de pôr à prova a mediunidade consistia em comparar completamente os consultantes.
da sessão propriamente dita. Isso levou a criar o que chamou de consultas por procuração, quando ficava com a médium na ausência dos clientes. Ele se limitava a mostrar a designação e explicar a fé que estava fazendo uma consulta para uma pessoa ausente que desejava entrar em contato com um determinado espírito. O que esperava era que Feda pudesse introduzir um indivíduo desejado, mesmo em condições tão rigorosas. Os resultados combinados de muitas sessões desse gênero, realizados por Drayton Thomas e mais tarde pelo secretário de Sir Oliver Ludwig, não se mostravam prejudicadas pelo processo. As mais destacadas sessões daquele gênero foram objeto de relatório da Sociedade de Pesquisa Psíquica em 1935, que consistiram em uma série de sessões nas quais o clérigo atuou como representante de um estranho que lhe havia escrito. O missivista desejava entrar em contato com um neto que morrera apenas um mês antes. Drayton Thomas, a princípio, se mostrou cético, pois não achava que um espírito tão jovem pudesse falar através da médium. Suas dúvidas se dissiparam prontamente. Bob Newlove conseguiu se comunicar com a ajuda dos controles psíquicos e dentro em pouco enviou uma série de mensagens verídicas ao avô. Entre essas mensagens estava uma correta descrição de um saleiro em forma de cachorro que ele possuíra em vida, uma roupa que usara certa vez e até mesmo o nome da rua onde estava situada a sua escola. A descrição mais impressionante foi de alguns canos que atravessaram um campo perto da escola, onde o menino gostava de brincar. Tais canos foram posteriormente localizados e pareceu provável que o menino tivesse adoecido por ter bebido água estagnada que vazava dos canos. Na fase final de sua mediunidade, a senhorita Leonard apresentou finalmente o que pode ser considerado como a prova definitiva da sobrevivência. Os participantes podiam ouvir uma terceira voz falando na sala de sessões, muitas vezes transmitindo informações à Feda, que controlava diretamente as palavras normais da médium. Aquela voz era ocasionalmente bem alta e foi muitas vezes apanhada pelo gravador, novo recurso mecânico adotado, que servia para se registrar permanentemente a mediunidade da senhorita Leonard. As gravações que ouviu são extremamente impressionantes, uma vez que a voz direta é alta e clara. É uma voz masculina, sem dúvida alguma. Tais gravações foram feitas durante uma das sessões de Drayton Thomas e a voz direta é atribuída a seu pai. A voz, algumas vezes, parece com a de uma terceira pessoa que estivesse no aposento e fala frequentemente desinibidamente durante a sessão. A senhorita Leonard continuou as suas sessões até a década de 1940. Sua morte ocorreu em 1968. A vida depois da morte. Scott Rogo. A despeito de todas as provas, nenhuma solução final do problema da sobrevivência resultou do estudo da mediunidade. A tentação da hipótese telepática cedo se reencarnou como a teoria do Super-SSP, percepção extrasensorial, que argumenta que a médium pode utilizar ilimitados poderes de telepatia e de clarevidência para apresentar as suas personalidades secundárias como entidades espíritas. Algo próximo da hipótese Super-ESP foi mesmo parcialmente demonstrado em 1921, quando S. J. Sowell, destacado pesquisador psíquico britânico, realizou uma série de sessões com a senhorita Blanche Cooper no Colégio Britânico da Ciência Psíquica, em Londres, conseguindo entrar em contato com um antigo colega de estudos, chamado Gordon Davids, que transmitiu um certo número de mensagens verídicas. As provas de comunicação espírita foram impressionantes, porém, mais tarde se verificou que o comunicador ainda estava vivo. Pesquisas posteriores revelaram que a médium descreve detalhes da casa para a qual aquele cavaleiro só se mudou posteriormente. Na década de 1930, as pesquisas sobre a sobrevivência se tornaram cada vez mais decepcionantes. A impossibilidade de se encontrar uma prova definitiva da vida após a morte, porém, não constituía razão primordial de estar a questão da sobrevivência sobrepujada por outras áreas de pesquisa. Apesar de sua importância no problema da sobrevivência, as pesquisas psíquicas também se dedicaram ao estudo da percepção extrasensível. Pesquisas experimentais no terreno dos fenômenos da telepatia, clarevidência e precognição alcançaram então o primeiro plano da parapsicologia. Ocorreu, naquela época, o aparecimento do programa de parapsicologia na Universidade Duke, em Durham, estado da Carolina do Norte, onde J.B. Heine
provocou sensação no mundo científico com as suas novas descobertas. Usando um simples processo estatístico, Ryan mostrou que muitas pessoas podiam revelar as leis da probabilidade recorrendo à ordem de símbolos geométricos gravados em cartões. Seus dados e deduções revolucionaram todo o campo. Testes de percepção extrasensorial em pouco se multiplicaram em muitas academias e universidades norte-americanas. E alguns membros da jovem guarda da Sociedade de Pesquisa Psíquica chegaram a abandonar a sala de sessões espíritas em troca do laboratório. A parapsicologia jamais seria a mesma. Embora as pesquisas experimentais tenham passado para o primeiro plano da parapsicologia, isso não quer dizer que a questão da sobrevivência tenha sido considerada como um assunto definitivamente arquivado. Ao contrário, as pesquisas sobre a sobrevivência vêm progredindo, lenta, mas seguramente. Desde a década de 70, o renascimento do interesse pela questão foi sem dúvida despertado pelas pesquisas iniciais decorrentes do caso da herança de Kidd, de que já se falou. Se examinarmos o desenvolvimento da parapsicologia em seu primeiro século de existência, verificamos que grandes progressos foram feitos no estudo da questão da sobrevivência. Os primeiros pesquisadores psíquicos demonstraram que o problema da imortalidade humana pode ser encarado crítica e cientificamente. Também demonstraram que certas formas de fenômenos psíquicos se relacionam diretamente com a questão. Esses fenômenos, primordialmente aparições e mediunidade em transe, puderam ser usados para legitimar a presunção a priori de sobrevivência. Houve apenas 2 senões. Em primeiro lugar, os fundadores da Sociedade de Pesquisa Psíquica verificaram que o estudo do problema da sobrevivência era muito mais complicado do que imaginavam. Em segundo lugar, não conseguiram eles chegar a um consenso acerca dos critérios que teriam de ser adotados para que o problema ficasse autorizadamente resolvido. Hoje, 100 anos depois do início das pesquisas psíquicas, os parapsicólogos ainda se encontram às voltas com aqueles mesmos problemas. Assim, quando o problema da sobrevivência se tornou de interesse de pesquisadores, no começo da década de 70, tiveram de explorar novas direções em busca de provas da imortalidade do homem. A vida depois da morte, Scott Rogo.